Nem Mais, o podcast com Marta Caldeira e João Nuno Zambuja. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Já estamos para mais um Nem mais. Nem Menos. E hoje com uma pessoa muito especial e muito querida de todos nós aqui de Braga. É o Jorge Cruz, o nosso querido amigo jornalista, autor, ligado ao associativismo, à organização de eventos e teve um papel essencial na gestão do antigo Parque de Exposições de Braga, hoje em dia o Fórum Braga. É um homem, sobretudo, das letras e da cultura. É assim mesmo, Jorge? É verdade. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Sempre me interessei mais por letras, talvez por uma certa aversão às matemáticas também. Desde o início, quando eu comecei bastante cedo no jornalismo. Eu comecei no jornalismo ainda antes do serviço militar, na imprensa regional. Na Trofa, não é? Na Trofa, eu cheguei a ser o chefe de redação do jornal da Trofa, chefe de redação, que no fundo era a redação, não é? E portanto comecei bastante cedo na questão da escrita. Sempre gostei muito de escrever, colaborei em diversos meios, quer aqui em Portugal, quer no estrangeiro. Alguns são especializados, sei lá, o Mundo Ferial, que é de Madrid, que era ligado também à minha atividade quando estive ligado às feiras. E de resto, aqui trabalhei basicamente no Jornal de Notícias, onde estive cerca de 20 anos. Estive no Correio de Minho 2 vezes. Exatamente, onde foi diretor, não é? Onde fui diretor das 2 vezes. E foi também o primeiro diretor-geral da Rádio Antena Minho, não é? Fui o primeiro diretor-geral da Rádio Antena Minho. Fui desafiado na altura para pôr a rádio a funcionar. A rádio estava parada, tinha sido o período das rádios piratas, e conseguiram uma licença para emitir, e era preciso. E já nessa altura fiz um pouco a mesma coisa que depois vim a fazer na Feira do Livro. Eu acho que uma qualquer iniciativa marca-se pelo seu início, logo. Sim. E a Rádio Antena Minho, que foi criada em cima, digamos, da antiga Rádio Braga. Eu, na altura, sugeri o nome Antena Minho porque a minha ideia era criar no futuro antenas noutro sítio. Ou seja, fazer uma rádio que crescesse com o tempo e pudesse estar em vários sítios. E, portanto, para lançar a rádio, eu não tive outra ideia que não fosse trazer um nome que realmente chamasse a atenção. E naquele tempo, um nome que enchia, como encheu o Teatro Circo, foi o Hermano José. E trouxe o Hermano José, que ficou ligado também dessa forma à Rádio Antena Minho e mostrou que nós não estávamos ali para brincar, estávamos ali para fazer coisas a sério. Essa história repete-se depois, na Feira do Livro, quando, para avançar, e contra alguns velhos do Restelo que diziam que aquilo que não iria durar mais de 1 ou 2 anos, logo no primeiro ano, veio o Jorge Amado, veio o José Saramago, enfim, um lote de pessoas que davam a garantia de que se tratava de uma coisa a sério. Isto, exatamente, só para inserir, João, não me desculpa, porque o Jorge já se avançou aqui um pouco na nossa conversa e porque nós estamos hoje para falar aqui especialmente do último livro que o Jorge Cruz editou e que é do editor, não, publicou, do sonho à realidade, e que conta precisamente a história da antiga Feira do Livro de Braga, um certame que ficou conhecidíssimo em todo o país e a nível internacional também, e que o Jorge era precisamente o responsável e o grande organizador, e trouxe cá a Braga grandes nomes e grandes vultos da literatura. E como nós estávamos a dizer há bocado, antes de começarmos a gravar, este livro é importantíssimo porque é um documento, não é? Porque conta a história de um evento muito importante, que foi a Feira, que já não é, que foi a Feira do Livro,
e nós temos acesso a muita coisa que se passou nesta feira, muitos nomes nacionais e estrangeiros, não só da literatura, mas também da filosofia, da música, que vieram à Feira do Livro, que participaram. E, portanto, é muito importante ler este livro para conhecer a Feira do Livro, fundada aqui por Jorge Cruz, que é um gosto estar aqui connosco, e que, lendo este livro, nós podemos saber que foi uma desilusão ter acabado, uma desilusão para si, confessa, ao ter acabado. Sim, foi. E só por isso é que eu me aventurei a fazer o livro. Porque várias pessoas me desafiaram a fazer um livro sobre a Feira do Livro, a história da Feira do Livro. Eu achei que não valia a pena, a feira estava a decorrer, alguém iria fazer. Eu recordo-me que quando saí, de minha livre vontade, em 2009, no meu discurso de despedida, eu disse, e recordo-me das palavras, a feira já atingiu a maioridade e agora não vão faltar pais para tomar conta dela. E, portanto, a feira estava a correr, não nos moldes em que eu gostaria que ela estivesse a decorrer, mas o clique, digamos assim, foi quando o Presidente da Câmara decidiu acabar com a feira. Deu a desculpa de que havia um festival, o Utopia, que é um festival, um festival que tem toda a razão de ser, mas podem perfeitamente conviver os dois, um não invalida o outro, são coisas completamente distintas. Até porque o público de Braga e da região também já estava habituado a ir a este certame, a contactar diretamente com os autores, não é? E a ouvi-los, porque depois também havia um programa paralelo na Feira do Livro de Braga, em que tinham vários autores convidados, não é? E havia ali essa possibilidade de troca de conversa entre o público e os autores, e entretanto a própria dinâmica que inclui uma feira do livro, que é as promoções estarem disponíveis também para os leitores levarem mais livros para casa, o apelo à leitura, acaba por se perder um pouco. Perde-se muito e perde-se principalmente um dos aspectos importantes, na minha ótica, mais importantes da Feira do Livro, que é possibilitar às pessoas manusear os livros, mexer nos livros, aquele contacto é importante. Eu tenho uma formação profissional como jornalista que era o cheiro das tintas. Exatamente. Mas nas livrarias é a mesma coisa. Tocar. Por outro lado, o festival que se faz com todo o mérito, eu posso concordar ou não concordar com algumas coisas e não concordo com algumas coisas, esse festival afasta quase completamente os livreiros. Ora bem, o livro é uma peça importante no meio disto tudo, eu diria que é a mais importante. E por outro lado, o festival não consegue fazer o que a feira, pelo menos a Feira de Braga fazia, que era envolver as escolas. Havia sempre dias dedicados às escolas. Os alunos iam lá com a colaboração da Câmara e dos transportes urbanos de Braga, e das escolas, iam lá, e das escolas, obviamente. Exatamente. Iam lá, havia dias dedicados a eles, havia autores dedicados a eles nesses dias, e sempre que podíamos e que nos era solicitado, levávamos um autor a uma escola ou a outra. Isso é importante, só assim é que se pode criar o hábito da leitura. Exatamente. E criar novos leitores, porque além do mais, os miúdos vão à feira e é certo e sabido que na véspera vão pedir aos pais umas moeditas para ver se podem comprar um livro e levam para casa, e se calhar até vão os pais ficar curiosos também ir à feira do livro. E contactam e ganham um rosto e são chamados por qualquer coisa que vem, não é? E isso que estava a dizer é muito importante, é manusear, porque nós, cada vez mais, as crianças e os jovens perdem esse contacto com as coisas palpáveis, não é? Sim. E a feira tem hoje com o digital. E a feira tem ou tinha essa vantagem de se lidar com o papel. E depois tem uma outra coisa que o festival, pelo menos este festival Utopia, não tem, é permitir uma ampla troca de impressões, conversa entre os autores e o seu público. A Feira do Livro de Braga tinha um figurino em que apresentava 2, 3 ou 4 escritores numa sessão
que tinha hora de começar e não tinha hora de acabar. O que está a acontecer no Utopia é que ao fim de uma hora o autor que lá está é substituído por outro. Aconteça o que acontecer. Eu já assisti a uma sessão, por acaso foi na Feira do Livro depois de mim, que utilizaram o mesmo figurino em que foi apresentado um livro, e quando o autor, o apresentador alongou-se bastante, o apresentador foi o professor Moisés, e ele alongou-se bastante, como é próprio dele, que gosta de dissecar as coisas, e quando o autor falou, já lhe estavam a fazer sinal para sair, porque tinha que entrar outro. Ou seja, não houve uma única pergunta do público. E perde-se muito, não é? Perde-se muito. Mas queria dizer que este livro, do sonho à realidade, portanto, o livro em que o nosso querido Jorge Cruz, jornalista, autor, sempre muito dedicado às letras e às artes e também à cultura, sobretudo aqui de Braga e da nossa região do Minho, e neste livro ele faz então este périplo pelos anos consecutivos em que liderou a Feira do Livro de Braga. E este livro então é acompanhado de vários momentos fotográficos também, recolhidos, não sei se são todas as fotografias do Correio do Minho. Não, também são de outros órgãos. Aliás, não creio que haja aí alguma do Correio do Minho ou de algum jornal. Não creio. Eram vossas, eram próprias, então peço desculpa. Não porque umas são minhas, outras eram da Feira. Digo isto porque este livro é publicado pela Seminho Edições, portanto já é a segunda obra que publica, não é? Ao abrigo também do grupo do na editora Correio do Minho é. Curiosamente, a outra é a história do Correio do Minho. Exatamente. Também acho que também era importante deixar registado os momentos extremamente difíceis que o Correio do Minho passou logo após o 25 de Abril. Antes, enfim, era diferente, porque aquilo pertencia à União Nacional. Depois do 25 de Abril passou momentos muito difíceis. Eu fui diretor, na altura convidaram-me, o governo de Sá Carneiro convidou-me para diretor, e eu tive o cuidado de explicar ao Sr. Governador Civil de Braga, que me convidou, que eu politicamente, ideologicamente, não tinha nada a ver com eles. Fizeram aquele discurso na altura da competência, aquilo que é normal, e eu acreditei em tudo, fiz mal, porque falharam logo no primeiro dia, e eu falhei à posse, nem fui à posse. Porque, primeiro, eu disse que eles teriam que negociar com o Jornal Notícias, conversar com o Jornal Notícias para eu poder sair e não fechar a porta, não é evidente. Entenderam que não era assim, que me requisitavam pura e simplesmente, fizeram requisições, o Jornal Notícias respondeu que não tinha suporte legal, e eu não compareci à posse muito naturalmente, e portanto... Depois houve um outro problema, porque me nomearam diretor e administrador, que eu também dizia que não aceitava. Era um barbicacho. Foi um barbicacho, porque eu tomei posse antes, 4 ou 5 dias do final do mês, e encontrei a caixa vazia, e as contas vazias, e tinha que pagar aos funcionários, não é? De maneira que tive que ir de chapéu na mão ao Governo Civil dizer, então, como é que é isto? E na altura o Sr. Governador disse, não, eu empresto o dinheiro. Não, mas eu não quero que me empreste dinheiro, que eu não preciso de dinheiro. O problema é que vocês têm que resolver. Sim, não é? Tem que ser um projeto com sustentabilidade, não é? E aquilo depois ainda consegui lá estar 9 meses, ao fim de 9 meses não nasceu nada e eu vim embora. Sou a bola. Porque de facto aquilo não tinha condições. Mas regressou. Regressei mais tarde, e na altura que eu regressei, o Correio de Minho tem uma história que nunca foi contada, provavelmente. Ou foi contada de uma maneira que não corresponde inteiramente à realidade. Há uma altura em que um governo que sucedeu àquele sugeriu ao Jornal Notícias ficar com o Correio de Minho.
o Jornal de Notícias, eu era delegado em Braga, do Jornal de Notícias, chefe da delegação, chamou-me lá e perguntou-me na altura o que é que eu achava. Aliás, fez-me uma pergunta muito direta, se lhe dessem o correio de mim, o que é que fazia? Eu dizia muito obrigado, mas não quero, não é? Porque da maneira que eu estava, então eles tinham mesmo que ficar, e eu fiz um estudo que levava a que aquele jornal, Correio de Minho, passasse a vespertino, já nunca teria saído Notícias da Tarde, aquele cenourinha que o Jornal de Notícias editou durante algum tempo, e as instalações seriam em Braga, da rodovia, escuso dizer exatamente qual era o prédio, mas as instalações seriam aqui, que aproveitava para fazer a distribuição das outras publicações do JN aqui na zona. Exatamente. Isso tinha apenas um pequeno pormenor, para mim era um pequeno pormenor, que era os trabalhadores do Correio de Minho gráficos teriam que fazer uma reciclagem ao Porto, o Jornal de Notícias pagava tudo, eles iam lá fazer essa reciclagem e vinham depois para Braga. Eles não quiseram ir fazer reciclagem, foram falar com o presidente da Câmara, querem levar o jornal para o Porto, eu não sei o que mais. Aí o presidente da Câmara comete um dos grandes erros, na minha opinião, da gestão dele, que foi comprar o Correio de Minho. As câmaras não têm vocação para ter jornais. Exato. E depois fica comprometido o jornal, não é? Sim. Claro. Então, para falar em político, podemos ver que a Feira do Livro de Braga, e nestas fotografias no livro de Jorge Cruz, é possível ver isso mesmo, que este era um certame visitado por muitas pessoas, inclusivamente por presidentes da República. Mário Soares foi um dos que esteve presente na nossa Feira do Livro de Braga. O Jorge Sampaio. E Jorge Sampaio também, para além de muitas ilustres figuras. O que é que fazia, o que é que levava a que pessoas tão emblemáticas no país viessem? Eu creio que era precisamente a qualidade do certame. A qualidade do certame levou a que, inclusivamente, algumas feiras congêneres copiassem designadamente a parte cultural, isto é, tudo que tinha a ver com a nossa agenda cultural, chamemos-lhe assim, passou a ser feita também pela Feira do Livro do Porto e pela Feira do Livro de Lisboa, que eram as grandes feiras, eram e são as grandes feiras do país. Foi aí, nessa altura também, que fizeram as primeiras visitas a algumas pessoas, recordo-me perfeitamente, e que mais tarde vieram a fazer as correntes de escrita, que vieram aqui ver como é que era, na Pova de Varzim, como é que se fazia. E hoje é um evento, aliás, de grande influência. E depois nós tivemos sempre também a preocupação na Feira do Livro de juntar diversas áreas. Não era só literatura, e mesmo dentro da literatura, a poesia tinha sempre lugar, a literatura infantil tinha sempre lugar, e trazíamos intelectuais que poderiam discutir outras coisas, mesmo o Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço esteve cá mais de uma vez, o Eduardo Lourenço, o Jacques Derrida veio cá, lá está, aproveitámos para o levar à Universidade, a Universidade aproveitou a sua presença cá, isso fazia-se porque havia uma parceria com a Universidade. Não havia boas relações, havia boas relações, aliás, havia várias pessoas da Universidade que aceitavam o nosso convite para vir moderar debates, fazer apresentações, etc. Porque nós achamos que ninguém é uma ilha e, portanto, temos que colaborar todos uns com os outros para as coisas resultarem melhor. Exatamente. E uma coisa que eu ia perguntar é que foi na Feira do Livro de Braga que surgiu a inspiração para o prémio do DST, não é? Foi. Começou por ser o Grande Prémio Literatura ITF, que era da DST, era uma das empresas do grupo DST. Foi uma conversa que nós tivemos, eu, o José Manuel Mendes e o José Teixeira, em que se falou da hipótese de criar, nós sabíamos muito bem, conhecemos muito bem, somos amigos, enfim, da vontade do Zé em relação à cultura.
Ele tem sido um dos maiores Dinamizadores, não é? dinamizadores. Mais do que isso, ele gasta muito dinheiro, investe muito dinheiro todos os anos na cultura. Aliás, vai agora inaugurar um museu, museu, o que tem a ver também com a galeria, que também é Zet Gallery. E, portanto, ele achou a ideia era boa, tinha pernas para andar, quem lhe dava as pernas era, enfim, o patrocínio que ele dava, e foi criado o grande prémio da literatura que tinha, na altura, o maior valor em termos de prémios privados. E hoje em dia é um dos maiores prémios. Continua a ser. E vê-se quem é que concorre, quem é que tem ganho, é ir ver a lista dos vencedores. São todos nomes. Claro, são grandes nomes. Há um destaque especial que eu queria, até porque há um tema que está em cima aqui da mesa atualmente, que se prende com o Saramago, que a própria Feira do Livro homenageou. A própria Feira do Livro de Braga homenageou em 99, logo depois, ou um tempo depois de ter ganho o Nobel da Literatura. Saramago era uma visita assídua à Feira do Livro de Braga. Foi sempre um bom amigo da Feira do Livro, para além de amigo pessoal, foi também um bom amigo da Feira do Livro. Ele sabia nas primeiras edições que estava a ajudar, enfim, o lançamento da feira. Alavancar, não é? Sabia que estava a ajudar. E ele, inclusivamente, não se furtava a fazer contactos quando era necessário fazer algum contacto mais difícil, quer ele, quer a Pilar também. De resto, a Pilar, ainda há dias falei com ela, mandou-me de resto uma fotografia muito simpática com este livro em cima da secretária do José Saramago. Está lá o livro em cima da secretária, foi muito simpático da parte dela. Mas sim, o José Saramago foi um homem que foi muito amigo da feira. Eu recordo com muita saudade a pessoa, o homem, o amigo, mas recordo o sacrifício que ele fez muitas vezes. Basta dizer isto, ele uma vez veio diretamente da China para vir à Feira do Livro de Braga. A única coisa que ele me exigiu, ou pediu, foi que tivesse um carro em Lisboa, porque não queria mais aviões. E então estava um carro em Lisboa para trazer para Braga, e ele foi jantar sossegado. A Pilar não foi porque estava cansado. Ele foi e fez a sessão, tudo. E, aliás, algumas das decisões dele, eu recordo que foi aqui em Braga que ele anunciou que saía de Portugal por causa do que se passou com o Secretário de Estado. Exatamente. Ele tomou a decisão aqui no hotel, antes da feira da sessão da noite. Recordo-me perfeitamente dele me dizer: Jorge, convoca as televisões. E o que é que vai acontecer? Eu tenho uma coisa para lhes dizer, mas não te vou dizer. Isso são momentos. E foi aqui que ele fez isso. Foi aqui em Braga, não? Portanto, digamos, isso também ajuda, digamos, a alavancar a feira, ajuda a Feira do Livro. E era de altíssima qualidade, a Feira do Livro. Basta ver os nomes, além de, claro, José Saramago, o José Cardoso Pires, que é cá, Luís Sepúlveda, Lídia Jorge, o Virgílio Alberto Vieira, que é daqui, a Maria Medina Braga, a Maria Medina Braga, Mia Couto, o Lúcio Craveiro da Silva, que nós estamos na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva a fazer esta entrevista. Exatamente, muito simpaticamente a sua diretora, a Aida Alves, nos cedeu o espaço, muito obrigada. Esteve a Ana Luísa Amaral, o Gastão Cruz, a Fernando Pinto Amaral, e a Natália Correia só não veio porque morreu subitamente uns dias antes da feira de 1993. É verdade. Eu tenho a carta dela a confirmar-me a presença. E ela, portanto, faleceu e claro, não pode vir. Aliás, houve as pessoas devem-se recordar, algumas pessoas da minha idade, pelo menos, devem-se recordar que houve alguns escritores que faleceram naquela altura da feira. Estavam para vir e o caso mais, digamos, mais relevante
foi o dela, mas houve outros, a ponto de um caricaturista que já faleceu também, aqui de Braga, o Arlindo Fagundes, que fazia uns bonecos no jornal, já não me recordo se era no Correio, se era no Diário, mas devia ser no Correio do Minho, e numa das vezes pôs um carro fúnebre à porta do Parque da Exposição. Dizer, cuidado com a feira. Cuidado com a feira. Quem for convidado tem que ter cuidado. E outros nomes, além destes escritores, também tiveram filósofos, críticos, professores, além dos artistas e personalidades de vulto, que já falámos, Mário Soares, temos José Mário Branco, Juliette Caricó, mais do que uma vez, Jorge Palma, o Fausto, que era difícil de sair, Sérgio Godinho, o Carlos do Carmo. Alguns repetiram, o Carlos do Carmo repetiu, por exemplo, também. E teve o Vasco Lourenço, na altura da comemoração dos 25 anos do 25 de Abril, também. E teve, já que estamos a falar em Vasco, teve o Vasco Graça Moura. O Vasco Graça Moura também, outro grande nome. E uma coisa que E houve muitos nomes que deixou passar em claro, que são importantes também, designadamente das literaturas africanas. O Craveirinhas esteve cá. O Craveirinhas esteve cá, o Landino esteve cá, o Mia esteve cá, depois do Brasil... E o Agalusa também. O Agalusa, depois do Brasil também vieram vários. Enfim, procuramos cobrir lá. De Timor também tivemos. O Luís Cardoso, não é? Foi, o Luís Cardoso. De Macau também estiveram. Praticamente nós trouxemos de todo lado, Cabo Verde, o Germano. Exatamente. Portanto, aquele alto, sim. Mas isto prova vários destes nomes da qualidade da Feira do Livro de Braga. Mas eu queria fazer uma pergunta. Chegaram a convidar o Sebastião Alva? O Sebastião Alva... É um dos grandes nomes da Braga. O Sebastião Alva esteve na feira sempre que havia uma sessão... Porque eu fiz esta pergunta porque ele nunca queria participar nessas coisas. O Sebastião Alva esteve na feira quando estavam autores africanos, mas a assistir e a provocar. Sim? O Sebastião Alva, eu conheci bem o Sebastião Alva. O Sebastião Alva trabalhou no Correio do Minho. Trabalhou no Correio do Minho quando eu era diretor. Poucas pessoas ligam, teve ele e o irmão, de resto. E o Sebastião Alva era uma figura, como é que eu ia dizer? Volátil. Era difícil. Era uma figura um pouco inconstante. Um pouco rara. Era uma grande cabeça na área da literatura, e ele fazia papelinhos que deixava aos amigos, porque deixava nas caixas de correio, etc. E porquê? Porque ele percebia que havia gente que já não ia ao mesmo café para não ter que... Ele era cansativo. Às vezes era cansativo. E havia pessoas que mudaram de café, eu conheço algumas, não vou citar os nomes, mas é verdade. Ele também precisava do álcool, não é? Sim, mas ele, por exemplo, ele recusou o prémio DST. Foram as filhas que acabaram por receber, porque ele era contra... Ele era assim, era um antissistema. Era um antissistema. Portanto, ele nunca esteve na Feira do Livro de Braga. Como participante, não. Como participante, como assistente. Como assistente. Eugénio de Andrade. Sim. Passou por cá. Passou por cá, Eugénio Andrade, Manuel Oliveira, passou. Todos os grandes nomes passaram por cá. Certo. O José Mas Gil. A Agostina também passou. Também. Eu destaco aqui o Eugénio de Andrade. Por ele ter publicado um poema dele. Exatamente, porque precisamente publicou, portanto, na obra, o Jorge faz questão de voltar a publicar, a republicar, e todas as vezes que forem republicadas e replicadas melhor, um poema de Eugénio de Andrade e que se intitula Urgentemente. Quer ler? Posso ler? Urgentemente é o título. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras.
cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É um poema mesmo de chamar a atenção, de exaltar as almas. As almas e as palavras. E as palavras. E por isso nós estamos a falar do Jorge Cruz, mas também do sonho à realidade. E também queria dizer, já agora, porque este livro também tem a contribuição de dois nomes, que é o José Manuel Mendes e o Henrique Barreto Nunes. E o Henrique Barreto Nunes. São amigos. Eu explico no início, porque eu, quando fui para o parque das exposições, não havia Feira do Livro, ninguém pensava em Feira do Livro, e eu tinha o sonho de fazer uma Feira do Livro em Braga. Porque Braga, como terceira cidade do país, como uma cidade universitária, como cidade mais jovem, merecia, não é? Tinha direito a ter uma Feira do Livro. Por outro lado, não havia grande atividade cultural naquele tempo em Braga. E o momento surgiu precisamente com a ajuda do Henrique Barreto Nunes, como houve um congresso dos bibliotecários e arquivistas. Ele falou comigo para ser feito no Parque das Exposições e disse que sim, senhor. Fizeram lá o congresso e eu disse: vou aproveitar para fazer uma pequena feira do livro, que na primeira edição foi do livro da imagem e do som, salvo erro era assim que se chamava, e onde metia também mobiliário para as bibliotecas, enfim, tudo que tinha a ver com livros. Foi uma primeira experiência, um pontapé de saída, se quisermos, para ver se aquilo teria receptividade ou se não teria. Achei que sim, achei que, pronto, foi uma coisa muito híbrida, mas que tinha pés para andar. E a partir daí começamos a trabalhar, uma equipa, na edição do ano seguinte. E aí a ideia era, tem que ser uma coisa que marque. Exato. Havia que meter pés ao caminho, metemos pés ao caminho, fomos a Paris falar com o Jorge Amado, e falámos com o José Saramago, falámos com aquelas pessoas todas, que muitas delas naquele tempo vieram mais pela amizade do que outra coisa, porque não sabiam o que é que ia sair dali. Exatamente. Mas a partir da segunda, terceira edição é que começaram a perceber que de facto era uma coisa séria. Mas o facto deles terem vindo... E depois houve alguma imprensa que nos ajudou também. Eu recordo que o meu amigo José Carlos Vasconcelos, que era diretor do Jornal de Letras, escreveu um editorial, que eu não esqueço esse editorial, dizer o exemplo da Feira do Livro está em Braga. Não é preciso inventar mais nada. Vão lá e está lá o exemplo. E vieram. E vieram. E, portanto, e por isso é que a palavra que melhor define o seu sentimento em relação à Feira do Livro, como dizem, é a saudade. Não é? A palavra que melhor define. Sim, agora, saudade. Não existe. Saudade. Felizmente que o atual Presidente da Câmara prometeu durante a campanha que a feira queria regressar. Vamos esperar alegremente que isso aconteça. O homem para já tem cumprido as promessas que tem feito, portanto a feira irá regressar a Braga proximamente. Esperemos que sim, porque, como diz também no livro, foi um projeto ambicioso, um sonho ambicioso, mas execuível, não é? Execuível, foi a realidade do sonho à realidade, não é? Daí o sonho à realidade. Portanto, e nós temos de agradecer o facto de ter havido tantas sessões da Feira do Livro com tantos nomes, como nós já dissemos, agradecer aqui ao Jorge Cruz, que está aqui, que aceitou o nosso convite de estar aqui no nosso programa Nem Mais Nem Menos. Eu é que agradeço. Já agora, só para terminar, gostava de lembrar que não focámos aqui que a Feira do Livro de Braga nunca esqueceu os autores de Braga. Quando digo de Braga, digo da região. Da região do Minho, sim. Praticamente todos os autores estiveram na Feira do Livro. Aliás, era entregue praticamente a representação ao Fernando Pinheiro, que na altura era o presidente da Associação dos Autores de Braga. Claro que nós também trazíamos outros que nem faziam parte da associação, mas vieram da Ponta Barca, de Faf, da Póvoa de Lanhoso, da Póvoa, enfim, tinham sempre
pelo menos um dia dedicado aos autores. E isso é muito importante, não é? Claro. Não só... Não, os autores locais, como as crianças, as escolas, isso foi sempre uma prioridade nossa. Esteve um escritor que eu li aí, que é muito pouco conhecido, que escreveu um livro também que está muito esquecido, mas é um bom livro, que é o Ribeiro Pacheco, que escreveu As Virgens de Mármore, esteve cá, também já morreu há muitos anos. Portanto, lá está, este livro é um O Ribeiro Pacheco, lá está, o Ribeiro Pacheco, o meu amigo Ribeiro Pacheco e colega. Ele era meu tio, Sim. materno. Não sei, não sabia. Um ponto de encontro agora. O Ribeiro Pacheco, que era o delegado aqui de um jornal, na altura, do Diário, como eu, era um jornalista, era um escritor, embora também escrevesse. Muitas vezes nós, jornalistas, escrevemos para a gaveta. E um dia vamos à gaveta. Vamos à gaveta buscar, exatamente. Se calhar qualquer dia aparece aí outro qualquer, meu, mas claro, nunca se sabe. Isso é bom sinal, é sinal que trabalhar para isso. Vamos terminar, temos que terminar, porque senão vamos ser expulsos aqui da biblioteca Luís Craveiro da Silva, não, estou a brincar, mas queria terminar também com o que diz aqui na contracapa do livro do Jorge Cruz, Do Sonho à Realidade, que pode ser encontrado, portanto, através da Seminho Edições, a Seminho Editora, mas também pode ser encontrado na livraria Centésima Página e... Centésima? Sim, Centésima. Percebi 20ª. Não, Centésima. Não, é Centésima. Centésima Página, na Minho e na Brácara. E na Livraria Brácara. Pelo menos nessas, sim. Exatamente. Portanto, não perca. Vamos terminar com o que diz aqui o José Manuel Mendes e o Henrique Barreto Nunes. Queres ler aqui o que diz o primeiro, por favor? Então, José Manuel Mendes. Do sonho à realidade, criterioso e estimulante. Responde a uma necessidade não apenas geracional ou monográfica, é pela consistência e por um desenho futurível do acontecido, obra cujo mérito instiga os dias que virão. Esperemos que sim. E vamos terminar com o Henrique Barreto Nunes, que também foi sempre aqui um dos braços direitos, esquerdos, de Jorge Cruz, não é? Em que ele diz a Feira do Livro, o mais importante acontecimento cultural que tem Braga como palco, além de pôr as pessoas em estado de tentação incontrolável perante os livros, apresenta um programa paralelo de indiscutível qualidade. Que venha de novo a nossa Feira do Livro de Braga. Estamos todos com muitas saudades. Certo? Certo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E até à próxima. E até à próxima.